Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal, né, de otimização descomplicada. Provavelmente temos aqui a parte 3, né, provavelmente a última parte do nosso vídeo, que nós vamos falar sobre questão de convergência do método numérico que a gente vai escrever, né, e do método também em si. Então, pois bem, a gente falou, né, nas áreas passadas de vários conceitos, vários lemas e vários resultados, e todos esses resultados eles serão utilizados, né, nessas duas partes essenciais, que significa a convergência do método e a descrição, né, do algoritmo em si. Então, por que é importante se falar disso, né? Dessa questão aí de convergência. Então, a gente precisa falar um pouco sobre a natureza de métodos numéricos, né, no geral. Então, enfim, o que acontece? O método numérico, né, ele geralmente é utilizado quando a gente não sabe, não se tem uma solução real para algum problema, não se pode obter uma solução exata para o problema. Geralmente porque você não tem informações suficientes, ou talvez é porque seja muito difícil, né, de obter a solução real, né, a solução exata, e você parte para o método numérico para tentar obter uma solução aproximada para o seu problema, né? Então a gente sabe que o nosso problema é resolver, né, uma equação do tipo ax, né, igual a zero, e a gente quer dizer, perdão, ax igual a b, né? E aí, em essência, o que foi que a gente fez? A gente transformou esse problema num problema de minimização, né? A gente diz aqui, por exemplo, a gente diz que ax menos b é igual a zero, né? E aí a gente cai naquela nossa função de erro, né? Naquela nossa função aqui, que é exatamente essa. A gente cai naquela função lá de erro, né, que é f de x igual b menos ax, b menos ax. Deixa eu só reescrever aqui, transporte conjugada, b menos ax, asterisco h, b menos ax de novo. Ok. H, b menos ax. Ficou meio ruim aqui, mas dá para entender. Então, o que a gente quer? A gente quer achar um método, né? A gente transformou esse problema aqui, que às vezes pode ser muito difícil, né? Eu posso ter, por exemplo, né? A gente já discutiu isso, poderia ter, por exemplo, mais variáveis do que mais incógnitas no caso do que variáveis lá, mas eu poderia ter muito mais incógnitas do que termos aqui independentes, né? E aí eu teria, por exemplo, um sistema com várias soluções, né? E aí seria difícil, né, para um método tradicional achar a solução exata. Ou talvez a solução exata possa nem existir, né? A gente pode estar falando de um sistema aí que seja impossível, mas mesmo assim a gente pode trabalhar em achar uma solução aproximada. Então, qual que é a ideia principal dos métodos numéricos assim, em geral? A gente usa o conceito aqui de sequência. O que significa uma sequência? Uma sequência, de forma matemática, a gente pode dizer basicamente que a sequência é uma lista de vários números. Então, se eu tenho aqui uma sequência xi, posso dizer que isso aqui é uma sequência de vários números, x1, x2, por aí vai, né? É simplesmente uma lista de números. É basicamente isso. Então, o que a gente quer fazer nos métodos numéricos? A gente quer propor um conjunto de passos que seja finito e determinístico, ou seja, um algoritmo que gere para a gente uma sequência de valores, e essa sequência, à medida que ela tende ao infinito, ela vai se aproximar do meu valor exato. Então, é uma sequência iterativa também, porque cada valor posterior vai depender dos valores anteriores. Então, a gente vai querer discutir um método que busque para nós uma sequência de valores, e essas sequências, à medida que elas tendem ao infinito, né, à medida que essa sequência que ela tende ao infinito, ela vai se aproximando do valor exato aqui, o valor real do meu problema, o valor exato que eu quero buscar. Então, é isso que a gente quer, a gente quer buscar,
né? Quando isso ocorre, né, quando a sequência ela vai para um valor exato, porque isso aqui pode não acontecer, às vezes ela pode ficar oscilando, ou às vezes a sequência pode simplesmente crescer indefinidamente, por exemplo, a sequência dos números naturais, né? De n igual a 1, 2, 3, é uma sequência que vai aí até o infinito, né? Cresce indefinidamente, então ela não converge, mas não. Quando a gente tem uma sequência que, à medida que os termos vão aumentando, 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 e o valor vai se convergindo para algum lugar, ou seja, a gente diz que o limite dessa sequência é um número real, então a gente diz que essa sequência ela converge, né? E aí, com base nisso, a gente define aqui, né, no artigo, a gente define mais um conceito. A gente diz que uma sequência x ela é minimizadora se o limite de f de x, se o limite de f de xi é igual a mi, né, para i tendendo a infinito. Ou seja, exatamente aquilo que eu disse. À medida que a sequência vai aumentando, a sequência vai aumentando, de modo que ela aumenta até o infinito, né, indefinidamente, quanto que a sequência seja tão grande quanto se queira, né, a gente vai chegar, né, no nosso valor exato, que é a função, que é o valor minimizador. E é justamente esse valor é importante, né? A gente diz que ele é o maior limite inferior da função, porque justamente é um valor que minimiza a função, ou seja, é um valor tal que não existe nenhum valor f de x que seja maior que esse, ou seja, esse aqui é o menor valor de todos. Ou seja, esse aqui é o menor valor da minha sequência, então é o melhor valor possível, né, para eu ter aqui a minha solução, né, já que não existe nenhum valor tão bom quanto esse. Então, o objetivo agora do método numérico, né, do que a gente vai ver a seguir, é justamente tentar encontrar um algoritmo que seja capaz de gerar essa sequência de números, essa sequência minimizadora. Então, esse é o objetivo da coisa, essa é a ideia. É você, através de um algoritmo, gerar uma sequência, né, de valores, e esses valores, à medida que eles vão sendo gerados, né, à medida que eles tendem ao infinito, o valor vai se aproximando do valor exato da minha solução, né? Então, passando aqui, a gente vai ter um lema bastante importante que vai estabelecer duas condições, né, duas propriedades que são fundamentais quando nós falamos aí de convergência. Então, o lema fala que existe um único vetor em beta tal que f de x0 é igual a u, ou seja, é um critério aqui de existência, quer dizer que existe esse valor mínimo nesse conjunto B. Esse conjunto B, então, vai ser o nosso espaço, né, de soluções ali possíveis. E ainda fala mais, que se f de x for de fato igual a u, então y é igual a z menos x0 é a solução da minha equação, meu sistema y igual a zero. Ou seja, além dele ser um valor mínimo, ele também tem que satisfazer a minha equação. Então, como é que a gente prova isso aqui? A gente sabe que pelo lema 4.5, a nossa função f de x, ela assume todos os valores do nosso conjunto B. Né? Todos os valores do nosso conjunto ali do espaço de soluções. Portanto, se U é um limite inferior de f, consequentemente ele também vai ser o limite inferior do meu conjunto B, né? Então isso é claro, porque se f assume todos os valores, se f é o menor daqui, então no meu conjunto lá B, o valor U também vai ser o meu menor limite, meu limite inferior, né? Então a gente precisa provar, que existe um ponto x0, de modo que ponto x0 pertencente a B, de forma que f de x0, né, tal que f de x0 é igual a esse menor valor que eu estou buscando. Para provar que existe esse valor, basta mostrar que basta mostrar que dado um número c,
dado um número C maior do que o meu valor ali, meu valor μ, a classe W de vetores x em B é limitada e fechada. Ou seja, o que isso aqui quer dizer? O que significa provar que o nosso conjunto ali de busca ele é fechado? Provar o fechamento ele significa garantir que o limite das sequências que a gente for gerar também vão continuar no nosso espaço. Porque a gente poderia fazer uma sequência, né, que está lá no meu espaço ali de soluções possíveis, a gente poderia gerar uma sequência, mas o limite dela não pertencia àquela sequência. Quer dizer, não pertencia àquele conjunto de soluções, né? Por exemplo, a gente tem um exemplo clássico de continuidade, né? Se a gente tem, por exemplo, aqui uma função, né? O gráfico aqui de uma função qualquer, né? A gente tem aqui, deixa eu até colocar aqui f de x, né? A gente tem um gráfico qualquer. Vamos supor que temos aqui um espaço aqui, ela continua aqui. No caso, a gente poderia ter aqui nesse exemplo aqui clássico, a gente tem que, se a gente tomar o limite dessa função aqui, se a gente dissesse, por exemplo, o limite dessa função para o x tendendo a x0 aqui, o limite dessa função seria justamente esse valor aqui. Só que no caso, o valor, né, de f de x0, ele não está definido, né, porque tem um buraco aqui, tem uma descontinuidade. Ou seja, o limite ele existe, né, o limite da sequência ele existe, mas ele não está nem sequer no conjunto no domínio da minha função. Então é basicamente isso que está ocorrendo aqui, né? A gente tem que mostrar que, não, dado qualquer sequência ali, essa sequência, o limite dessa sequência também está no meu espaço de soluções, né? Meu espaço possível. E a questão de provar que beta é limitada é porque é para mostrar que realmente a sequência que a gente for gerada, a sequência mínima, ela de fato converge. Porque se o espaço não fosse limitado, a gente poderia gerar uma sequência infinita, né? Uma sequência que cresce indefinidamente sem fim. Mas a gente vai mostrar não, que isso não ocorre, que é um espaço que é limitado e é fechado. Ou seja, existe uma solução, né? Ela é finita e ela está contido no espaço, né? A solução seria o limite da minha sequência. Então, como é que a gente prova isso? A gente diz aqui, né, para mostrar, dado, a gente escolhe um C, né? Aí, para mostrar, aí assim, o artigo ele já assume que W ele é fechada, né? De forma bem clara. Então, W é fechado, é um resultado já que ele já utiliza omitindo a demonstração. Aí, para mostrar que W é limitada, a gente prossegue da seguinte forma: a gente escolhe um valor sigma definido lá no lema 4.4, né? E aí a gente escolhe um Q também, um valor Q, de forma que acontece isso aqui. A x menor que módulo de x, né? De forma que isso aqui acontece. Ou melhor, Q vezes módulo de x. Então, né, disso aqui nós temos que f de x é igual a b, transporte conjugada, h de b, menos b asterisco h a de x, menos x asterisco a asterisco h b mais x asterisco b de x. E isso, por fim, é maior ou igual que menos 2q módulo de x mais sigma
módulo de x ao quadrado. Ou seja, isso aqui implica que, né, portanto, isso implica que x é limitada. Limitada no meu conjunto aqui B. Né? Porque a gente achou um valor aqui, né? Um valor aqui que limita a função, né? A minha função inferiormente. Que é esse valor aqui que a gente construiu, ó. A gente diz que esse valor aqui, como ele limita inferiormente, então a gente sabe que as sequências geradoras, né, elas vão estar contidas ali no espaço e vão de fato existir, né? Não vai ser infinito. Porque lembrando que isso aqui, né, é limitado inferiormente, lembrando que f de x, né, o valor de erro, ele é uma função que é sempre maior ou igual a zero. Então, assim, o melhor valor possível aqui seria o próprio b, né? Aqui, ó. Porque isso aqui, ó, a gente está minimizando um erro de um quadrado, né? Então, um quadrado de um número ele vai sempre ser um valor nulo positivo. Então, por isso que a gente não precisa se preocupar com valores negativos, né? Então, a gente só precisa se preocupar ali em estar próximo ali do valor zero. E aí, disso aqui, né, desse resultado aqui, ele também mostra que esse valor x, ele de fato, ele também é uma solução, né? Se eu tenho esse valor aqui, x igual a x0, né? De fato, a gente tem que z menos x0 é também que y igual a z menos x0 é uma solução, também do sistema a y igual a zero. Ou seja, esse ponto aqui que a gente achou, além disso, essa solução também é uma solução que satisfaz ali o sistema, então ela está dentro das nossas restrições, digamos assim. E também esse x0, além disso, né, além de ele existir, ele também é um valor único. Né, um valor único. Então, gente, dando prosseguimento aqui, né, a gente acabou de provar esse lema aqui importante, né? A seguir, depois desse aqui, né, vem um conjunto de colorados ali, lemas, né, resultados ali particulares que eu não vou provar todos, né, mas assim, são todos que seguem, né, desse teorema aqui maior, teorema maior que a gente acabou de mostrar. Pois bem, mas entre os resultados que foram citados, eu vou destacar esse aqui que será usado, né, agora, nesse momento para provar um teorema, que é esse aqui, né, que se x é uma sequência minimizadora, né, uma sequência qualquer, tal que xi menos xi mais 1, ou seja, a diferença entre o termo i da sequência e o seu sucessor, né, o próximo da sequência, se eles pertencem ao meu espaço B, então a sequência xi ela converge para o ponto x0 que minimiza a minha função, né, de erro f de x. Então esse é um resultado que segue imediatamente do teorema que a gente acabou de mostrar ali, e ele vai ser bastante útil para o seguinte teorema. Teorema 5.1 é o teorema que diz o seguinte: uma sequência xi ela é minimizadora se e somente se acontecer desse limite aqui ser igual a zero, né? Onde a gente sabe que esse j, né, o j de xi, é esse j aqui. Deixa eu até... esse aqui, ó. Esse aqui é o j aqui em questão, que tem a ver com a derivada da minha função de erro, né? Com gradiente. Pois bem, esse teorema aqui particularmente ele é importante porque é com ele que a gente vai usar, que a gente vai mostrar que o método de fato converge para a solução. Então, assim, vai ser apresentado o método numérico e aí ele vai mostrar que quando fazendo aquele algoritmo, aqueles passos, isso aqui ocorre. Então, se isso aqui ocorre é porque a sequência, né, ela de fato é minimizadora. Então, o teorema é importante para provar o método.
Então, vamos para a prova aqui. Bem, a gente sabe que pelo lema 4.5, a gente pode dizer que é suficiente tratar apenas o caso onde o x ele pertence ao meu espaço B. Por quê? Porque se vocês bem se lembrem, a gente tinha tocado nesse ponto, que o valor da minha f, ela assume todos os valores aqui no espaço, ou seja, x assume todos os valores no meu espaço beta. Então eu posso já partir por hipótese que o meu x ele pertence a esse espaço B, que eu vou garantir todos os casos também para minha f de x. Então essa aqui vai ser uma das nossas hipóteses. Então essa é uma prova do tipo se, somente se, né? Então primeiro vamos provar uma parte, vamos assumir que meu x é uma sequência minimizadora, e com isso a gente vai chegar que esse limite aqui, né, tem que ser zero. Então, vamos lá. Então, vamos dizer que x é uma sequência, né? Então, xi é uma sequência minimizadora, no caso. Ou seja, se ela é uma sequência minimizadora, acontece que o limite de f de xi para i tendendo a infinito é exatamente u. É o meu valor que minimiza ali a minha função, né? Estamos assumindo aqui que ela converge. Entretanto, se isso aqui ocorre, se isso aqui é um ponto minimizador, então, consequentemente, o limite para i tendendo a infinito de j de xi, se isso aqui ocorre, isso aqui é justamente j de x0, que é igual a zero, porque eu estou assumindo que a minha sequência converge, né? Então, isso aqui é a parte 1, né? A parte bem direta, né? Agora vamos para a parte 2, né? Que seria a volta, né? Que é mostrar que se aquele limite que é zero, né? Se o limite aqui principal é zero, então a sequência converge. Então, vamos supor, né? Suponha que vamos dizer aqui que eu vou chamar isso aqui de 1, né? Tá feio aqui. Vamos supor que esse limite ocorra. Então, eu suponho que a parte 1 aqui ocorra. Então, eu posso reescrever também o limite da seguinte forma. Se aquilo ocorre, eu também posso dizer que o limite de i e um certo índice j, se eu pego esse limite e faço j de xi menos j de xj, isso aqui também deve ser igual a zero, tá certo? Então, isso aqui é só uma forma de reescrever. Porém, a gente sabe que xi menos xj pertence ao meu espaço B, né? E como ele pertence a esse espaço B, eu posso usar esse teorema aqui que a gente já mostrou aqui, que é, no caso, deixa eu ver se eu acho, no caso esse aqui, ó, posso usar esse meu teorema aqui. Então, se isso aqui ocorre, né, implica que
eu posso escrever as coisas da seguinte forma: xj menos xi, transposta conjugada de j xi menos j de xj, que é igual a xj menos xi, transposta conjugada xj menos xi. Isso é maior ou igual que um certo parâmetro σ1 módulo de xj menos xi ao quadrado. Aí, analisando aqui essa expressão, né? Analisando essa desigualdade. Se eu tenho que o meu limite aqui de xj, se eu tenho que essa parte toda aqui, ela está tendendo a zero, então necessariamente essa outra parte aqui também está tendendo a zero, porque esse σ1 aqui é um valor que é sempre positivo. Então isso aqui precisa estar tendendo a zero, né? Necessariamente xj menos xi, né, tende a zero. Ou seja, em outras palavras, se isso aqui tende a zero, se essa diferença entre os termos ali consecutivos da série, eles tendem a zero, então a minha sequência xi, ela de fato converge para o meu vetor x0, que é o meu vetor minimizador. Então esse aqui é a ideia, né, a demonstração desse teorema, que será bastante útil para fazermos aqui os outros resultados. E bem, alguns teoremas depois surgirão, né, disso aqui, que eu irei citá-los conforme a necessidade. Mas o último teorema que sair aqui, para que enfim nós possamos passar para o método interativo, é o teorema 5.2, que ele fala o seguinte: considere o valor m, né, um valor m definido no lema 4.3, ou seja, ele está falando desse valor m aqui, ó, nessas condições, né? Ele está falando do, vamos ver aqui, 4.2, isso aqui, de um m aqui nessas condições, nas condições do lema 4.3. Ou seja, e além disso, suponha também, né, uma sequência xi tal que f de xi é maior ou igual que f de xi mais 1. E ainda, suponha que existe, né, um valor. Suponha que existe um valor alfa, né, positivo, né? Então esse valor aqui é positivo, né, maior que zero. O valor alfa, ele também é tal que ele é menor que 2 sobre o meu valor m dado, né? E ainda ele satisfaz o seguinte: para todo inteiro i, ele deve existir um k também inteiro, né, também pertencente a inteiro, tal que f de xi é maior ou igual que f de xi mais alfa j de xi, né, maior ou igual que f de xi mais k. Então, se isso aqui acontece, a minha sequência xi ela é minimizadora. Ou seja, se dado o m aqui definido, m e uma sequência nessas condições,
Se existir esses inteiros, né, se existir inteiros que satisfaçam essa desigualdade aqui, né, essas duas desigualdades, então meu xi ele é uma sequência minimizadora. Então esse lema aqui ele não vai ser, esse teorema não vai ser provado, né, é um teorema curto. Acredito que com os conhecimentos você consiga demonstrá-lo e a prova dele aqui vai ser omitida. Com isso a gente termina essa parte mais teórica de resultados e a gente vai partir para o método iterativo de fato. Pois bem, pessoal, finalmente nós vamos para o método iterativo de fato. Vemos como é que ele funciona e como é que ele faz para gerar as suas sequências, né? Como é que o método vai gerar a sequência que é minimizadora, né? Então, vamos lá para a descrição do método em si. Né? Bom, as nossas iterações elas serão do tipo vamos ver aqui. Deixa eu escolher aqui uma letra menor. Vou colocar em azul. Né? Nossa iteração será do tipo assim, ó. Nossa, horrível. Aqui. Nossa iteração ela será do tipo xi mais 1 igual a xi mais alfa i vezes ni. Né? E I vai variando de 1, 2, etc. Então, nesse caso, para a gente ter a nossa iteração, né, você vê aqui que para eu ter o meu valor xi mais 1, ele depende do meu valor obtido na iteração anterior. Então, você observa que para eu iniciar o método de fato, eu preciso de um valor inicial arbitrário. Né? Ou seja, como não existe um elemento x0, né, como o x1 é o primeiro elemento, então eu atribuo um valor arbitrário a ele para poder começar o método. Então, a gente fala que x1, que o meu x1 é um valor escolhido arbitrariamente. Um valor escolhido arbitrariamente. No caso, se o ni for igual a zero, né? Aí no caso, o meu vetor, né? Meu vetor ni também, ele é arbitrário, né? Ele depende do jeito que eu vou definir ele, né? Mas a partir do momento que eu seleciono um xi e eu escolho uma regra, eu consigo determinar o meu vetor ni unicamente, né? Aí o que acontece? Se eu tiver que se o ni for igual a zero, né? Se o ni ele for igual a zero, nesse caso eu posso definir o meu ai é arbitrário, né? O meu alfa i no caso. Vou até dizer que é livre, né? É arbitrário, porque se o meu ni é zero, então tanto faz, né? Não vai interferir no meu método iterativo, né? Se o ni é zero, essa parcela aqui vai zerar e não vai afetar em nada o método, né? Agora, a parte interessante, né? Se o alfa ele é diferente de zero, ou se o ni é diferente de zero, né? Se o ni é diferente de zero, então o alfa ele é na forma alfa i igual beta i vezes essa letra aqui, né? Que como é que era? É gama, né? Gama i, né? Onde só para questão aqui de notação, a gente vai dizer que ji, só para questão de abreviação, é j de xi, né? Só para
questão de notação, onde o meu meu gama I ele vai ser igual. Isso aqui a gente já viu anteriormente, a gente já tinha visto algo parecido. De JI, né, sobre NI, transporte conjugada com B, NI. Isso aqui, se isso aqui for diferente de zero, né? Mas caso o denominador seja igual a zero, eu defino que meu y vai ser simplesmente zero, né? Então eu não vou ter problemas. E além disso, o meu valor beta i, ele é sujeito às seguintes restrições. Também a gente já viu isso daí anteriormente, né? As seguintes restrições: 1 sobre beta mais 1 sobre beta conjugado vai ser maior, apenas maior que 1 mais delta. Eu vou ter também que meu módulo de beta ele é maior ou igual do que delta. E delta também é um número entre 0 e 1. Tá ok? Com isso, temos que delta ele é menor ou igual que PI, que é menor ou igual que 2 sobre 1 mais delta I, né? Todo mundo chegou. Fazendo aqui as manipulações algébricas básicas, a gente consegue chegar aqui. Além disso, é trivial também, pelo lema 3.2, pelo resultado 3.2, né? O que é o lema 3.2? Se vocês não se recordam, tá aqui, ó. O lema 3.2, ó, falava dessa formação aqui, do y e tudo mais. Então, pelo lema 3.2, nós temos o seguinte. Nós temos também que o meu f de xi deixa eu ver aqui, f de xi isso, menos f de xi mais 1 é igual a pi, lambda i, lambda não, gama i conjugado, ni, asterisco b, a hermitiana sem positiva definida, e ni. Onde o meu pi é igual a beta i mais beta i menos meu produto aqui. E claro, né, delta ele é menor ou igual que pi e menor ou igual que 1, né? Novamente, ó. Porque isso aqui vai dar 2, né? Isso aqui vai ser 1, no caso. Né? Isso aqui vai seguir, que aqui vai ser 1. E aí, portanto, né? Portanto, pelo lema 4.3, que a gente tinha anotado aqui, lema 4.3, e pelos resultados aí que a gente escreveu, e também considerando que o meu denominador aqui ele é diferente de zero, a gente vai ter a seguinte relação, que f de xi é menor que f de xi mais 1, que é igual a pi, que multiplica módulo de ni
de JI ao quadrado dividido por NI asterisco B NI, né? Por isso que eu estou considerando isso aqui diferente de zero. Isso aqui é maior ou igual que delta sobre M. Deixa eu escrever isso aqui melhor. Delta sobre M, que multiplica NI asterisco JI, né, o módulo ao quadrado, dividido por NI ao quadrado. Né? Tudo isso em módulo. Então, no caso, se meu NI também for zero, ou se no caso essa parte que for zero, a minha relação vai mudar um pouco. Porque toda aquela parte de cima ali vai ser zero. Então, observe que esse é o método iterativo final. Então, achando o x1, meu primeiro valor aqui, meu valor inicial x1, eu vou atribuir nos valores, né? Basta que eu passe esse aqui para o outro lado, ó. Eu passo aqui para o outro lado e esse aqui para cá, eu vou conseguir o meu método interativo. Vou fazer que o f de x mais 1 vai ser ali o f de x e menos, né, uma porrada aí de valores. Ou seja, eu consegui achar aqui um algoritmo, né, só basta eu determinar o meu x1, né, o valor inicial. Isso é muito comum, né, em métodos numéricos, né, sempre o primeiro valor, o valor inicial, ele é arbitrário, né, você escolhe ele arbitrariamente e depois você consegue, né, retroalimentar o seu método, né? E, bem, seguindo, né, o artigo, ele vai mostrar vários outros tópicos interessantes, né? Então, esse aqui é a parte do método. Deixa eu até abrir aqui o artigo, né, para vocês verem, ó, o tanto que a gente caminhou. Tem desde o começo que ele faz aqui as definições, né? Ele mostra aqui o objetivo e tudo mais, ele vai mostrar aqui todas as definições, alguns dos lemas, alguns não foram, alguns que a gente mostrou não estavam lá, ó. Por exemplo, esse aqui a gente já tinha, acho que já tinha demonstrado, vários a gente demonstrou, alguns a gente não demonstrou por questões assim de tempo, né, para não ter assim conteúdos exageradamente longos, e escolhi deixar alguns que são mais fáceis, né, por exemplo, esse último aí que a gente estava vendo era um pouco mais fácil de provar. No caso, o 5.4, se eu não me engano, deixa eu ver aqui. Não, o 5.2, ó, ele não é tão grande, ó, o enunciado é maior do que acaba sendo maior do que a prova. Então, assim, esse é o método iterativo, né, o método geral. E aí ele vai mostrar aqui que essa sequência, de fato, ela converge, né? Esse resultado ele é provado aqui no teorema 6.4, né? Que ele considera que P, né, uma matriz ali de ranquear. Aí supõe que existe um valor epsilon positivo, né, para todo inteiro que satisfaça essas desigualdades aqui para um conjunto de vetores selecionados, né? Então essa sequência definida aqui, ela é uma sequência minimizadora, né? Ou seja, a sequência que a gente faz é minimizadora. E qual o critério que ele utiliza para fazer isso aqui, para mostrar que essa sequência é minimizadora? É justamente aquele teorema que eu havia falado que tinha uma certa importância, que é o 5.2, ó. Que ele prova isso aqui, ó. Ele prova que a sequência 5.2, deixa eu ver, perdão, 5.1, que ele mostra justamente que aquela sequência lá, ela é minimizadora através desse limite aqui, né? Então, esse limite aqui, ele é fundamental, porque é por meio dele que a gente consegue provar a convergência do método, né? Então, ele mostra aqui, ó, ele mostra que essa sequência realmente ela vai para zero, né? Uma consequência do lema 4.2 e, portanto, a sequência, né, é minimizadora pelo teorema 5.1. E bem, aqui, né, como a gente já tinha mostrado aqui o teorema, ele só vai citar alguns resultados, né, alguns resultados ali intermediários, tudo mais, algumas coisas que seguem. E ele também vai seguir mostrando aqui casos especiais. Ele vai mostrar que esse método, mais que esse método que pareça novidade, ele pode ser generalizado e ele se aplica em casos específicos. Então, por exemplo, método da descida do gradiente aqui, por exemplo.
É um caso particular desse método aí mais geral que ele pode obter essa sequência aqui para o método do gradiente. Ou seja, esse método aqui que a gente discutiu, ele pode ser usado como uma variante do método ali do gradiente, né? O método gradiente, né, vocês sabem, é um método que a gente vai tentar minimizar uma função através do gradiente, né? Que o gradiente nada mais é do que a derivada é um componente, né, um vetor, cujas componentes são a derivada daquela função em alguma direção. Então, ele mostra que esse método, na verdade, ele é bem geral, né? Ele, não, ele usa como motivação aquele problema inicial, né? O problema de minimizar, de resolver a equação, um sistema de equações lineares por meio de minimização, só que o método é muito mais geral, né? E se estende para vários casos. E aqui ele vai citar alguns dos casos, ó. Outras variantes aqui do gradiente, né? Método de Gauss, método de relaxação suscetiva, né? Método até para dimensões maiores, né? De subespaços, porque a gente estava trabalhando só no espaço vetorial C de N, né? Mas pode ser generalizado para outros tipos de espaços, né? Então ele mostra aqui que é um método bem geral, né? Com vários casos particulares, né? Então, assim, de fato, é um método que ele possui, né, essa grande importância, né, na literatura e também, por mais que seja antigo, né, esse é um problema que ele possui muitas aplicações no mundo, né? A gente sabe que os sistemas lineares eles são utilizados para modelar vários tipos de problemas. Então, os problemas de sistema linear, né, eles são utilizados para modelar, né, diversos problemas do mundo, e é muito importante porque muitas vezes a gente não tem uma solução exata. Às vezes na modelagem que a gente faz, a gente consegue fazer aparecer mais variáveis do que restrições, né? Um exemplo, por exemplo, é o meu caso, né? Como eu estou fazendo uma iniciação científica, eu estou trabalhando com problemas de programação linear, né? E a parte da programação linear tem a parte da modelagem, né? Que você vai lá e tenta modelar o seu problema através de restrições lineares. E muitas vezes a gente tem que adicionar variáveis para poder tornar o método na forma padrão, digamos assim. Porque esse método, porque o problema na forma padrão ele pode ser usado no método simplex. Então, quando é para esse tipo de problema na programação linear, a maioria das vezes a gente tem mais variáveis do que equações. Ou seja, a gente vai ter um sistema que ele é possível, né, indeterminado, ou seja, ele tem infinitas soluções. A gente vai ter que escolher qual, né, tem que decidir qual daquelas infinitas soluções é, por exemplo, a menor possível ou a maior possível, né? Vale ressaltar que isso também pode ser entendido como um método de minimização, né? Ou um método também de maximização, porque tem uma relação fundamental, né? Uma relação que é bem conhecida, né, no ramo da otimização, que a gente diz assim que minimizar uma função f de x é equivalente a maximizar menos f de x, né? Por que isso aqui é verdade? Porque são coisas assim, equivalentes, né? No caso, esses conceitos, você minimizar f de x, ele é equivalente a minimizar menos f de x, né? Aí, por que isso é verdade? Porque o que significa minimizar uma função x, uma função f de x? Você quer achar um valor x asterisco tal que f de x asterisco ele é menor ou igual que f de x para todo x, né? Ou seja, é um valor que limita inferiormente, é o valor que é o menor dentre todos os valores possíveis de x, né? Menor ou igual. E aí, no caso, se você multiplica, por exemplo, por menos 1 dos ambos dois lados, você tem que f de x, né, vai trocar o sinal, é maior que menos f de x é menor que menos f de x. Ou seja, se você maximiza menos f de x, né, você está querendo achar um valor que é
que é maior que esse aqui, né? Ou seja, são problemas que na verdade são equivalentes, né? Então, se você resolve o problema de minimização, isso aqui pode ser facilmente aplicado em questões de maximização também. Então, assim, é um problema que possui várias aplicações, né? Além disso, né? A parte de como um método de minimização, né? Porque ele vai citar essa parte que esse método ele pode se generalizar e, de fato, problemas assim que se generalizam, eles vão ter muito mais aplicações porque ele aparece até no método gradiente, né? O método gradiente já é usado hoje em dia até em assuntos assim, mais recentes, como funções aí de ativação para redes neurais. Então, assim, por mais que seja um assunto antigo, né? Você pode ver que o ano aqui desse paper foi de 1973 e é um paper histórico, ou seja, é um paper que ainda vai tratar de coisas ainda anterior a ele. Então, é um tema que, por mais que seja antigo, ele é muito recente, né? Por mais que hoje em dia a gente tem essa questão dos assuntos mais avançados, né? De IA, de computação quântica e tudo mais, é sempre bom a gente voltar um pouco atrás para entender de fato como esses métodos realmente funcionam, né? Porque coisas como essa, né? Como a otimização, servem como uma fundamentação para coisas como inteligência artificial, para coisas até como computação quântica e diversos outros processos no mundo. Então, para a gente obter um maior entendimento, né, sobre as coisas, é essencial que a gente entenda primeiro a base, né, que a gente entenda a história das coisas, de como que essas coisas vieram, né, de onde que elas surgiram, como que elas surgiram. Então, parte da otimização, né, aparece muito forte aqui nesse capítulo final, né. Então, esse aqui é o artigo, né? Bem, acho que já falei aqui o suficiente, né? Bom, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, né? Que vocês tenham aprendido alguma coisa. O paper histórico, né? Claro, vai estar o link aí na descrição. E é isso, né? Finalizando aqui por aqui. E uma boa tarde, bom dia ou boa noite aí a todos.